Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Teologar. Através da nossa Faculdade Boas Novas, nós somos formandos, finalistas do curso de Teologia. Estamos aqui para entrevistar um representante da Igreja Católica. Sou o pastor Misael Melo. Pastor Massuelo. Aqui nós temos o representante da Igreja Católica, o diácono Turíbio José. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para conversarmos sobre os temas que são propostos. Claro, hoje nós vamos ter um momento muito interessante, então fique com a gente, não saia da sintonia, porque com certeza nós vamos ter muitos assuntos a tratar e com certeza vai somar, vai enaltecer o nosso conhecimento. Então hoje eu gostaria de compartilhar com o nosso diácono Turíbio, ele pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua formação, falar um pouquinho dessa questão familiar e como você está hoje, né, presente dentro da Igreja Católica. Sim, meu nome é Turíbio José, eu sou diácono permanente da Arquidiocese de Manaus, sou casado, tenho um filho, sou mestre em Cidadania e Direitos Humanos e doutorando em Teologia pela PUC do Paraná. Estamos nessa atividade em si de igreja. Hoje estou servindo na área missionária Nossa Senhora da Amazônia, que fica lá na Ponta Negra, na região ali do Alphaville. Maravilha, maravilha. Bom, gostaria de iniciar porque o senhor é um diácono. E eu, Sim. Olhando o seu Instagram, né, depois você vai falar também o Instagram para os nossos telespectadores, eu vi que você é um diácono permanente. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Bem, com relação ao diaconato, na igreja nós temos dois tipos de diácono, o diácono provisório e o diácono permanente. O diácono provisório é aquele que vai ascender ao sacerdócio, que vai ser ordenado padre, sacerdote. E o diácono permanente são homens casados ou solteiros celibatários que, através da missão diaconal, primeiramente, no meu caso, o meu primeiro sacramento foi o matrimônio, e durante o matrimônio descobri que eu poderia servir a Deus de forma mais forte, mergulhar em águas mais profundas. E aí surgiu no meu coração o desejo de servir a Deus como homem ordenado. E é interessante que, com relação ao casado, a esposa tem que dar o sim. A esposa é a família. Então, o sim, o meu sim, pouco importa. O sim da esposa é o que mais importa para que seja ordenado diácono permanente. Que maravilha. Eu queria saber a distinção entre o diaconato e a diferença em relação ao padre. Certo. O padre, quando ele vai se ordenar sacerdote, antes ele já recebeu a ordenação diaconal. A ordenação diaconal ela é uma só. Então, independente de você ser um diácono permanente ou um diácono provisório, a ordenação é a mesma. Então, através deste caminhar, o sacerdote, após a ordenação diaconal, é conferido para ele a ordenação sacerdotal. E é bom ressaltar de que essa ordenação sacerdotal acresce ao sacerdote 3 missões, além das missões que já traz do diaconato, que é a missão de estar fazendo a questão da consagração, a confissão e também a unção dos enfermos. Então, são as 3 coisas que nós, como diáconos, não podemos fazer. Todas as outras coisas, sim, assistimos casamento, realizamos batizados, fazemos a celebração da palavra, fazemos adoração ao Santíssimo, bênçãos e visitas e todas as outras atividades. Inclusive, auxiliamos na celebração da Santa Missa também. Importante destacar que o papel do diácono é um papel para a liturgia, para a proclamação da palavra e também para a caridade. Com relação à proclamação da palavra, a proclamação do Evangelho na Santa Missa, ela é típica do diácono. Então, o diácono é aquele que faz a proclamação do Evangelho durante a Santa Missa. No caso, podendo estar presente o bispo ou até mesmo o Papa, mas o munus de fazer a proclamação do Evangelho é do diácono. Legal. Queria falar um pouquinho sobre vocação, né? Como é que surgiu o senhor começar a trilhar essa carreira toda? Queria saber se o senhor entende que foi um chamado de Deus ou foi algo que talvez veio da sua família. Eu queria falar um pouquinho sobre vocação. Sim.
A gente costuma dizer que a vocação, ela é plantada por Deus no coração da gente. E aí, no meu caso, desde criança, eu fui apresentado à religião católica pela minha família, minha mãe. Nós íamos à Santa Missa. Eu fui coroinha da igreja também. Olha. E aí, como coroinha da igreja, eu comecei a ter o contato com as ações em si da igreja, com as celebrações. E aí, posteriormente, comecei a ajudar a igreja de outras formas. E aí veio sentir no meu coração o desejo de me tornar pai e ser homem casado. E aí encontrei com a minha esposa, nós nos encontramos, ela também católica, nós casamos, e aí tivemos um filho, e durante o período na qual estamos casados, eu senti no meu coração o desejo de servir a Deus de forma mais forte, de mergulhar em águas mais profundas realmente. E aí surgiu no meu coração o desejo de fazer a formação diaconal. Primeiro nós temos um propedêutico, que é de 1 ano, e depois a formação. Nossa formação teve aí no meio dela a figura da pandemia. Nossa formação durou 10 anos, né? Estudamos durante 10 anos, teologia e filosofia, saímos com as 2 especializações. Legal. E aí, após a formação em si, surge aí o discernimento dos estágios pastorais para saber se realmente você está ali pronto e apto para a realização, participar aí da igreja de forma mais direta como clérigo, né? E aí, como eu disse agora há pouco, a esposa, ela tem que dizer o sim. Então, o sim da esposa é fundamental. É perguntado pela igreja, da esposa e dos filhos, sobre a formação, quem é ele como marido, quem é como pai. E aí, o sim dela, se disser sim, aí prossegue e aí é ordenado. A ordenação, ela passa pelo esse mundo familiar. Tanto que a vocação diaconal e a vocação matrimonial, elas se entrelaçam, porque nós somos diáconos dentro do seio da família e nós somos também homens casados que levamos essa experiência para o seio diaconal. Em qual paróquia o senhor serve? Hoje eu estou na área missionária Nossa Senhora da Amazônia, estou lá com o padre Charles Cunha, que é o nosso pároco, e eu atuo como diácono lá, acompanhando as celebrações, trabalhando nas formações, na formação da catequese, na formação de órgãos relacionados à questão de atividades familiares, reuniões familiares, reuniões através de grupos de oração. Então, a atividade é basicamente voltada aí lá na Amazônia. Legal. Então, a sua família hoje, ela, além de apoiar, ela também, vamos dizer, ela integra o seu ministério? Sim, sim. É importante nós termos essa presença da família, porque a família, ela, no meu caso, a minha primeira vocação foi o matrimônio. E esse matrimônio a gente tem que viver de forma plena e colocar Deus sempre dentro de casa e dentro das relações. Isso é importante, porque enaltece, faz com que nós possamos ter atividade muito mais direta e muito mais próxima daquele na qual nós servimos. Maravilha. Tem uma pergunta interessante sobre como nós, por exemplo, eu sou da igreja evangélica, né? Sim. Sou pastor, nós servimos a sociedade. E na sua função, em relação a essa ponte com a sociedade, do serviço, do cuidado, né? Como é que é a sua visão? Como é que o senhor entende que é feito? E se tem alguma área que você especificamente atua, não sei se na entrega de cestas ou um assistencialismo, poderia falar um pouco sobre essa questão da ponte da igreja com a sociedade? Uma das missões do diácono em si é a caridade. E a caridade, ela perpassa não só por questões assistenciais, mas também pela escuta, né? Existem pessoas que são carentes até da própria escuta. Mas o diácono, ele está onde o povo está. Nós somos pinçados da sociedade, nós somos retirados do seio dessa sociedade para fazer parte do clero. Então, nós viemos da sociedade, nós viemos do povo. E através dessa interface entre o povo e a igreja, o clero em si, é que nós estamos ali posicionados. Nós somos essa ponte que faz essa ligação entre a igreja e o povo. Maravilha. Quando falamos sobre o diálogo interreligioso, que é o que nós estamos fazendo, eu achei muito interessante quando eu fiz o convite para o senhor. E, não, estou fazendo meu DOC
na PUC sobre esse mesmo assunto, né? Sim. E em relação a esse diálogo interreligioso, qual é o ponto de partida para a Igreja Católica, né, em relação a esse diálogo? E se é possível dialogar sem relativizar a fé? Sim, é interessante só, de início, realmente, quando você me fez o contato, eu achei assim interessantíssimo. Por quê? Porque o trabalho que eu vou desempenhar lá no meu doutorado, que eu estou trabalhando, é justamente o diálogo interreligioso e o ecumenismo. São os desafios apresentados por esta ação. Na verdade, o principal aí é a escuta. Legal. É escutar, é você perceber no outro que as nossas diferenças elas não sejam capazes de nos distanciar e se nos aproximar, porque nós sabemos a quem servimos, para que servimos e como Correto. servimos. Então o amor, ele é a fonte propulsora desse relacionamento em si. Nós somos irmãos, somos cristãos, amamos o mesmo Cristo, temos as mesmas dimensões de fé e o importante é nós termos o quê? A certeza de o fato de nós sentarmos juntos para nós nos aproximarmos, ela não faz qualquer menção à relativização daquilo que se acredita, aquilo que nós acreditamos. Então, Perfeito. aquilo que nós acreditamos de forma um pouco, vamos colocar, diferente, mas nos une através do pronto propósito. Eu tenho assim uma pequena metáfora que eu faço. Eu entendo assim, usando bem o tema amazônico que nós estamos aqui, Correto. que as religiões são como rios. Cada um tem o seu curso, levando a prosperidade, levando ali A a mensagem, né? mensagem, e quando evapora, o vapor vai e se encontra e os dois ficam juntos. E através do vapor cai essa chuva de bênção Amém. sobre a sociedade e a comunidade. E aí, parafraseando ainda com relação ao rio, a gente pode colocar a Assembleia de Deus como o Rio São Francisco. Por que o Rio São Francisco? Um rio tipicamente brasileiro. Nasceu aqui e Verdade. onde passa leva a mensagem de fé e de amor. Obrigado pela palavra. Amém. Agora, eu queria fazer umas perguntas aqui. Hoje, no seu entendimento, a gente tem vários cristãos de várias denominações ou tradições. O que o senhor acha essencial hoje para a Igreja Católica, que não é negociável, que é questão de fé? Nós sabemos, aquilo que não é negociável é justamente a dimensão da crença, a fé na Trindade, na Santíssima Trindade, também na presença do próprio Cristo em si, na ressurreição do Cristo, nos sacramentos, especialmente a Eucaristia, para nós, e também o papel da igreja e também as regras apresentadas não só pelos bispos, mas também pelo Papa. Então, são situações inegociáveis com relação à fé cristã católica. Entendi. E a sua visão, assim, hoje, para outras denominações, como vocês enxergam? Nós enxergamos com o sentimento de amor, de aproximação e perceber aquilo que nos une. Aquilo que nos une tem que ser mais forte do que aquilo que nos separa. Porque o que nos separa são particularidades específicas de cada denominação e de cada profissão de fé. Mas o que nos une é basicamente o quê? O amor, a concórdia e, acima de tudo, a fraternidade. O Papa Francisco, ele instituiu uma encíclica que seria o Fratelli Tutti, que fala justamente disso, da fraternidade e do amor, de perceber no outro o amor, de perceber no outro, fazendo menção ao bom samaritano, que ele fez quando fez a sua encíclica, dizendo que o nosso papel é não olhar quem, não ver quem, é ver a necessidade do outro e aí sentar e poder fazer alguma coisa para esse outro. E saber que somos todos filhos de Deus, frutos dessa mesma criação, e se somos irmãos, o nosso papel fundamental é agir com amor e nos unirmos cada vez mais. É caminharmos juntos. Caminhar né? juntos, Como irmãos justamente. em Cristo, né? Em Cristo. Como até o senhor falou, né? Somos filhos do mesmo pai, né? Então, independente de denominação ou não, somos irmãos em Cristo Jesus, né? Isso que é o lindo do Evangelho, né? É o que nos une, o que nos aproxima. É como eu disse agora há pouco, nós sabemos em quem cremos, o que cremos e para que cremos. Isso é o mais importante. E se nós pararmos para pensar, cada um de nós temos as nossas dimensões em si de fé e aquilo que é negociável de cada denominação. Mas nós temos que colocar em mente de que aquilo que nos aproxima tem que ser muito mais caro do que aquilo que nos separa. Aquilo que nos aproxima tem que ter como farol principal o amor e a presença e a mensagem do próprio Cristo.
Hoje o senhor já viveu muita experiência em comunidade, como o senhor já falou, já tem um bom tempo, né, já servindo nessa área, já tem um berço católico desde criança, já teve muito trabalho em conjunto com outras denominações, sem ser da Igreja Católica. Sim, sim, sim. E o que me deixa feliz de estar aqui na Assembleia de Deus é justamente porque eu tenho parente, no caso, seria um primo meu, que foi pastor aqui, né, na Assembleia de Deus, que foi o pastor Stanley, que faleceu, esposo da Vládia. Ele é uma pessoa que nós desempenhávamos um papel muito, muito grande. E ele chegou a levar cestas, e nós sentávamos e fazíamos e mapeávamos a questão das necessidades. Ele ia até o local e dizia: puxa vida, onde é que nós podemos ajudar? Podemos ir juntos. Então vamos juntos, vamos trabalhar, porque a necessidade, ela não escolhe, ela não tem denominação religiosa. A necessidade, ela é uma, e que nós temos a ação, o dever de ajudar. E esse dever de ajudar faz parte da vida do cristão. Porque o cristão que não serve não é cristão. O serviço em si, o amor ao próximo, levar sem fazer perguntas, assim como o do bom samaritano, que eu citei agora há pouco, sem querer saber quem é, de que fé professa. A necessidade, ela não está ligada a nenhuma denominação de fé e religioso, mas está ligado ao amor que nos une àquele que precisa. É o fruto, né? A essência de você servir ao próximo, Sim. né? Acredito que a maior demonstração de amor a Deus é o amor ao próximo, né? Com toda essa sua experiência aí, o que o senhor poderia deixar hoje para a sociedade, para a nossa sociedade? Esse seu aprendizado, esse seu tempo de serviço, o que o senhor hoje, de experiência? A experiência que eu trago no coração e percebo é de que nós temos que levar em consideração de que nós estamos aqui na Terra com uma missão. E a nossa missão é levar a boa nova deste Cristo aonde quer que nós estejamos. É levar, por quê? Porque se nós pararmos para pensar que o que nos trouxe, qual foi o fio condutor que nos trouxe a esta fé, senão a presença de Cristo e a sua missão e o seu serviço? Através dessa missão, essa dimensão, nós podemos trabalhar em conjunto, levar essa dimensão do amor, participar cada vez mais ativamente um da vida do outro, no sentido de levar essa ação de misericórdia, essa ação de irmandade, essa ação de fé, é o que nos une, é o que nos faz sermos irmãos e sermos realmente prósperos dentro da divisão de Deus. E hoje o senhor acredita que qual é o maior desafio hoje que a gente tem hoje com a fé cristã mundial? É uma boa pergunta. A gente percebe que a individualidade, muitas das vezes, a falta de amor, a falta de aproximação entre as pessoas, os muros que são criados entre as pessoas, isso faz com que nós distanciemos daquele principal propósito que nós temos, que é levar o amor. E nós temos que levar a grande máxima lá, em Marcos, capítulo 9, versículo 40, que diz: quem não é contra nós é a nosso favor. Então nós temos que ter essa ideia, nós temos que ter uma ideia de unidade e não uma ideia de dispersão e de ação. Nós percebemos hoje que a individualidade, o querer, eu estou bem, a minha família está bem, então eu estou feliz. Essa dimensão desse individualismo, ela faz com que se caia na figura daquilo que nós acreditamos e na dimensão do próprio Cristo, que veio para todos. Eu vim para servir, não para ser servido. Sim. São determinadas situações que nós temos que trazer isso em mente também e fazer prosperar esta ação através dessa crença do amor e da ação misericordiosa para com o outro. Se unir, né? Sim. Como uma família em Cristo, né? E o que a gente poderia, sua opinião, para que a gente possa unir essas pontes, para que a gente possa caminhar e andar juntos? Eu acho que situações como essa, nós sentarmos juntos, nós conversarmos, nós dialogarmos e verificarmos que nós temos muito mais coisas em comum do que aquilo que nos separam. E que o diálogo em si, ele faz com que as denominações sentem, verifiquem o que se pode fazer, juntem através de ações e, através dessas atitudes, tirar frutos que quem ganha é o povo, é a sociedade, são as pessoas que estão em contato com as denominações. Nós temos que quebrar os muros, criar pontes, unir as pessoas. E eu acho que, através deste sentimento de pertença ao reino, pertença a uma denominação, não, mas a pertença ao mundo como filho de Deus, é a maior herança que nós temos e temos que pegar e propagar isso e levar de forma como irmãos, com amor e com a misericórdia.
O que diz em Tiago eu acho muito interessante, porque tem tudo a ver com o que o senhor está falando, que a fé sem obras é morta, né? Sim. Então, é maravilhoso ver que a sua conduta tem esse olhar do serviço, tem esse olhar do mais necessitado. Nós também temos, até porque nós somos parte desse mesmo corpo, né? Que é o corpo de Cristo. Né? Bandeiras diferentes ou igrejas diferentes, mas eu acredito que, como nós estamos aqui dialogando, conversando, é a palavra que vai nos unir. Né? A palavra que vai nos unir. Falou sobre a questão do seu primo, né? Sim. E realmente foi uma perda muito grande para todos nós. O pastor Stanley era alguém muito atuante, eu conhecia, frequentava a casa dele. Então foi uma morte que, na verdade, nos abalou bastante. Né? Eu acredito que o senhor, sendo parente ainda mais. Sim. Eu, sendo apenas um irmão em Cristo, senti muito ele, a sua esposa, Vlad, também. Então, os meninos, que todos eles eu conheço. Então, assim, foi um grande pesar. Mas é bom a gente poder ouvir que, né, você já teve essas interações no nosso meio, também pela essa questão familiar. E eu acredito que essas pontes realmente elas vão nos unindo de alguma forma. Sim, e lembrar também de Paulo, né? Quando dizia que Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Ele não fez divisão entre os membros. Os membros são importantes, todos eles têm a sua função. E eles agindo de forma independentes e harmônicos fazem com que o corpo tenha a sua prosperidade e ação. Quando ele dizia assim, mas eu não conhecia esse homem, mas eu não persegui ele. Eu perseguia os cristãos e não Jesus, eu nem conhecia. Sim. E aí ele percebeu de que o corpo de Cristo era a igreja na qual ele ali perseguia. E aí ele fala, se uma mão sofre, o corpo todo sente. Se um pé sofre, todo o corpo sente. E é essa ideia que nós temos que ter de unidade e corpo místico de Cristo. Nós somos esse corpo de Cristo. Independentemente das nossas diferenças religiosas, nós somos o corpo de Cristo e uma vez sofrendo um membro deste corpo, todo o corpo sente. É esse sentimento de pertença, de amor, que nos une e nos faz ser mais fortes e ser cristãos. É isso, pessoal. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, do nosso podcast. Queremos agradecer a audiência de todos. Quero agradecer também a presença do pastor Massuelo, do nosso querido entrevistado. Que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, abençoar a sua casa, sua esposa, seu filho. Família bonita, eu vi lá a foto da sua família que o senhor mandou. Então, parabéns. Eu não sei se eu gostaria de trazer alguma palavrinha final para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Sim, gostaria de levar a mensagem do amor, a mensagem que Cristo assim pregou. A mensagem de nós unirmos e nós criarmos pontes e jamais criarmos muros, para que nós possamos caminhar através da ação misericordiosa do Pai, mas, acima de tudo, respeitar as diferenças, mas sentar para poder dialogar e poder retirar desta forma de sentar algo positivo, não só para a nossa fé, mas também para as nossas vidas em si. Colocar em mente que somos irmãos e o que nos separa não pode ser maior do que aquilo que nos une. E o que nos une é o amor e a misericórdia e a ação do Pai. Peço a Deus que abençoe grandemente a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, que a ação misericordiosa do Pai e que a exemplo da Sagrada Família de Nazaré possa, dentro da família de cada um, ter esse espírito de unidade, de amor e de concórdia. E que Deus possa abençoar grandemente todos nós. E com essas palavras nós finalizamos. Deus abençoe cada um de vocês. Compartilha esse podcast, manda para um amigo e com certeza vão ser edificados através dessas palavras. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor. Amém. Amém.